Eu gostaria de compartilhar nessa noite com os amados irmãos, e nós temos falado nas últimas quartas-feiras, e eu acho que eu ficarei um tempo tratando aqui alguns salmos bíblicos, verdadeiras orações, muitos deles de Davi. Tenho trazido os salmos de Davi para os queridos irmãos, e o salmo de hoje nós vamos atentar para o Salmo 40, e vamos ver praticamente um caminho de bênçãos, um caminho de amadurecimento espiritual, um caminho de prosperidade espiritual. Deus quer que tenhamos uma relação com Ele muito profunda, muito significativa, e essa relação repercute na nossa história. E com o tempo, nós vamos caminhando com o Senhor, é natural que possamos amadurecer, possamos nos desenvolver, possamos ter experiências especiais junto ao nosso Deus e possamos ver a beleza de caminhar com o Senhor. E é o que o Salmo 40 trata, de certa forma, é uma caminhada de maturidade espiritual, de progresso, de bênçãos da parte de Deus. Vamos então olhar para o Salmo, a partir do versículo 1. Leamos. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. É interessante que a caminhada cristã, a caminhada humana, na verdade, envolve enfrentamentos. Nós sabemos disso. Qualquer pessoa que sugira que caminhar com Deus é ter uma vida isenta de dificuldades, essa pessoa está fora do texto sagrado e da revelação. Nós somos seres humanos e enfrentamos nossas dificuldades, porque somos limitados e vivemos num cenário de limites. E isso, muitas vezes, enseja enfrentamentos, dificuldades, adversidades. Então, é comum perceber no Salmo, que foi escrito por homens que adoravam o Senhor e seres humanos reais, esse clamor a Deus. Mas eu gosto muito desse Salmo 40, porque ele deixa claro, olha, a minha confiança está em Deus. E eu clamei ao Senhor. Ele ouviu o meu grito de socorro. Muitas vezes enfrentamos situações em que é preciso realmente gritar, dizer, Deus, eis-me aqui, Senhor. Senhor, intervém na minha vida. E quando nós nos voltamos para o Senhor nesses momentos, nós nos voltamos com a convicção, o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor ouve e está atento à nossa aflição. Mas percebam como é um caminho de bênçãos e de maturidade cristã, porque o salmista vai aprofundando. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha. Vejam bem. Por um lado, ele começa dizendo, a minha confiança está em ti, ó Deus. Por outro, ele reconhece, Deus ouve o meu clamor, o meu grito, o Senhor está atento aos meus anelos. E aí ele nos remete à reflexão de alguém que já caminhava com Deus, e ele diz, olha, o Senhor tirou os meus pés da lama, e firmou os meus pés, e colocou sobre uma rocha. Aqui é uma experiência do salmista. À medida que caminhamos com Deus, nós construímos uma experiência com o Senhor. E aqui nós podemos inferir e entender que não existe nada de difícil ou impossível para Deus. Mesmo que estejamos em um poço de lama, o Senhor nos tira e nos coloca sobre a rocha. Isto é, Deus pode restaurar a nossa vida. Deus pode nos dar um novo ânimo. Deus pode nos dar um novo olhar. Deus pode mudar o cenário, mesmo aqueles cenários mais hostis. Nós precisamos crer, ó Deus, eis-me aqui, Senhor. Intervém na minha vida, Senhor. Muda o meu cenário, tira-me da lama e coloca-me, Deus, em uma rocha. À medida que caminhamos com o Senhor, nós experienciamos o agir de Deus em nossas vidas e podemos ter uma experiência semelhante à do salmista. Mas o salmista continua descortinando essa caminhada espiritual de amadurecimento. Versículo 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus.
Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. A ideia aqui, depois o novo cântico na minha boca, mudou a minha história. E muitos verão isto e temerão. O temer aqui ficarão surpreendidos, porque perceberão que Deus age, intervém aqui e agora. Deus intervém na nossa história. Outro dia eu ouvi um testemunho de alguém com uma vida assim realmente desestruturada, e aí ele foi contando as coisas que ele fez na vida, que ele fez com a sua esposa, na sua família, as humilhações que aquela mulher sofreu e enfrentou, um cenário terrível, vergonhoso. E ele ressaltou isso: eu tenho vergonha de contar essas coisas, mas Deus alcançou a minha vida, e Deus mudou a minha vida. E eu busquei agora amar a minha esposa, honrar a minha esposa, pedir perdão à minha esposa, tentar abençoar a minha esposa. Eu sei que tudo que eu fiz não tem como voltar atrás, as coisas aconteceram, mas o perdão de Deus me alcançou. Deus permitiu que minha esposa me perdoasse, Deus restaurou a nossa relação, e nós hoje vivemos um outro momento da nossa vida. Eu fico imaginando as pessoas no derredor deste casal. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha um amigo cujo pai, quando ficava embriagado, fazia show na frente da casa, algumas vezes até agrediu sua esposa. E interessante, porque eu moro numa terra pequena, então meus pais conheciam essa pessoa. E essa pessoa, quando tinha um encontro de família, bebia de ficar deitado, caído, quase em coma. E Deus alcançou o coração dele. E Deus mudou a vida dele. E ele disse: a partir de hoje eu não vou beber mais. A partir de hoje nunca mais eu ficarei embriagado. A partir de hoje nunca mais eu levantarei um dedo em relação à minha esposa. E Deus restaurou. Interessante que eu tinha um amigo que a gente morava tudo no mesmo bairro, e ele morava na rua do senhor. Não vou falar o nome por respeito ao senhor, embora ele poderia estar aqui dando testemunho do que ele viveu. Mas esse amigo dizia: poxa vida, todo mundo está impressionado pela mudança que aconteceu na família. Amados irmãos, Deus opera, meus irmãos. E nós temos que crer, nós oramos uns pelos outros, porque nós cremos na intervenção do Senhor. E quando Deus opera, aqueles que estão ao redor ficam assim impressionados. Meu Deus, que coisa incrível, que milagre, que agir, sabe? Quem te viu e quem te vê, no bom sentido do termo. E o salmista está colocando isso claramente, e o Senhor colocou um novo cântico em meu lábio. E muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. No versículo 6 ele diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir falsos deuses. Percebem a onda, o desenvolvimento? Minha confiança está em Deus. Deus é capaz de me tirar do poço de lama e me colocar numa rocha. Ó Deus, eu te louvo porque o Senhor fez algo grande na minha vida. O Senhor colocou um novo cântico nos meus lábios. Muitos verão isso, agir de Deus, e temerão. Minha confiança está no Senhor. Eu não vou atrás de pessoas que adoram outros deuses. Numa visão, numa interpretação mais moderna, a minha confiança não está nas coisas, não está no poder, não está na influência, deuses do presente século, mas a minha confiança está em Deus. Versículo 7. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Amados irmãos, o salmista está falando da soberania de Deus. No livro está escrito ao meu respeito.
Nada escapa da soberania do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor tem projetos para nós que se discernem espiritualmente. Nós nos aproximamos de Deus, reconhecendo tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida e na nossa família. E nos aproximamos do Senhor e entendemos, Deus, o Senhor é soberano. O Senhor é o Rei dos reis, e onde o Senhor quiser que eu vá, eu irei, e o teu nome será honrado na minha vida e na vida da minha família. O salmista tinha isso muito claro, e ele ainda aprofunda um pouco mais. No versículo 8, nós lemos: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Amados irmãos, a ideia aqui é de um amadurecimento espiritual. Nós caminhamos com o Senhor, colocamos nossa confiança em Deus. Deus vai operando, vai ministrando, vai nos ajudando, vai quebrando certas coisas, restaurando outras, abrindo portas, fechando portas, e isso vai impactando a nossa história. À medida que nós somos impactados e o Senhor nos estimula a buscarmos o Senhor cada vez mais, à medida que somos impactados pelo Senhor e desenvolvemos um novo cântico, as pessoas ficam impressionadas. E aí isso faz com que cada vez mais a nossa confiança esteja no Senhor. E esta confiança, estando no Senhor, nós vamos caminhando com Deus, e Deus vai operando, e daqui a pouco nós vamos desenvolvendo cada vez mais a alegria de testemunharmos no Senhor. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Porque o Senhor nos chama a viver o Evangelho. Porque o Senhor nos chama a viver pela fé. Porque o Senhor nos chama a dar um bom testemunho. E aí nós vamos desenvolvendo a alegria de compartilhar o Evangelho e de guardar a palavra no nosso coração. Disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí, irmãos, eu quero me deter no versículo 9 e 10 para que nós tenhamos um tempo de oração uns pelos outros, mas eu quero deter, que é muito bonito esse versículo. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Essa coisa de compartilhar a vida, de falar das coisas de Deus. Amados irmãos, todas as quartas nós nos encontramos aqui, orando ao Deus Altíssimo. Todas as quartas, muitos irmãos pela internet se encontram conosco, orando pelo Deus Altíssimo. Deus quer que cada vez mais nos aproximemos dele. Deus quer que nós possamos ter experiências com ele. Deus quer que nós possamos ser, uma vez impactados por ele, sermos bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Deus quer que nós nos desenvolvamos o prazer de compartilhar a sua palavra. O Senhor quer que nós possamos compartilhar a vida com as pessoas que passam pela nossa história. Porque grandes coisas o Senhor tem feito e haverá de fazer nas nossas vidas. Os irmãos se lembram: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado àqueles que os amam. Então, o salmo aqui é uma fala de amor, uma fala de convicção, uma fala de fé, uma fala que apresenta um caminho de maturidade cristã, um caminho que nós somos todos estimulados a seguir. Nós vamos orar agora ao Senhor, convictos de que o Senhor é capaz de nos tirar da lama e nos colocar numa rocha.